sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje, gente, eu vou fazer aqui uma maquiagem, vou arrumar essa juba aqui, que olha como é que tá. Tá feia a coisa, né? Vamos dar uma arrumada nessa cara também. E aí eu vou conversar um pouquinho aqui com vocês. Pra quem ainda não viu meu primeiro vídeo do canal, atualmente eu moro na Flórida, porém eu cheguei e fui morar em Massachusetts. Eu morei em Massachusetts por 6 meses. Massachusetts quase me mandou embora pro Brasil novamente. E eu vou contar aqui um pouquinho pra vocês tudo que eu passei lá, porque que eu falo que Massachusetts quase me mandou pro Brasil. Se não fosse o agir de Deus na nossa vida, com certeza eu teria voltado pro Brasil. Então a gente chegou nos Estados Unidos dia 6 de agosto de 2024. A gente chegou no aeroporto de Orlando. Chegamos no aeroporto e a nossa intenção era o quê? A gente ia chegar em Orlando, alugar um carro pra ir pro aeroporto de Boston. Chegamos lá, vamos pegar o carro. Vocês têm cartão de crédito? Não, não tem cartão de crédito. Bom, sem cartão de crédito você não consegue alugar um carro. Não, mas a gente tem no cartão de débito, a gente tem o valor em cash, né? A gente tem dinheiro aqui com a gente. Não tem como. A gente precisava alugar um carro para entregar em Massachusetts, né? Que eles têm essa opção. Só que eu precisava ter o cartão de crédito. Não deu certo para alugar o carro. O que a gente fez? A gente vai comprar uma passagem de avião. Só que em vez de eu ir no guichê do aeroporto, o que eu fiz? Eu comprei a passagem pela internet. Eu paguei um absurdo de caro nessa passagem. Surreal quanto eu paguei na passagem, sabe? Então, parte do dinheiro que a gente trouxe, que já não era muito, já foi ali pra passagem na chegada já, né? Só o meu celular funcionava, o celular do meu esposo não funcionava. A gente comprou um chip no Brasil pra chegar aqui e ter internet no celular. Porém, o aparelho do meu esposo não funcionava, só funcionava o meu. Só um telefone funcionando. Comprou a passagem ali, pegou o voo, veio parar em Boston. Esse foi o primeiro perrengue, né? Que eu tive que comprar uma passagem que não estava previsto, né? O valor da passagem ali, o carro seria bem mais barato, né? Então não estava previsto esse gasto ali já de início, né? Mas tudo bem. Chegamos em Boston, a prima foi buscar a gente. Quando a gente tava pra vir, que a gente ligou e conversou com eles sobre trabalho e tudo mais, a prima falou que eu teria trabalho, né, com ela na área de estética e o Jonathan teria trabalho com o esposo dela na área de pintura. Porém, a gente chegou e nem o esposo dela tinha trabalho e ela, sim, tinha trabalho, mas era pouca coisa, sabe? Então, um dia eu trabalhava, no outro dia eu não trabalhava. A gente não precisava disso, a gente precisava de algo mais estável, né? Porque eles já estão aqui há um bom tempo, já tem uma estabilidade, já tem uma reserva, né, guardada. E a gente não, né? Recém-chegado, acabou de chegar, então precisa correr atrás das coisas. Eles não tinham emprego, então a gente resolveu procurar nós mesmos procurar um carro para comprar, porque a gente já veio com a ciência de que, né, se você não tem um carro, você não consegue resolver nada aqui nos Estados Unidos, gente. É tudo de carro. Não existe você ir a pé fazer alguma coisa, ou transporte público. Eu tô olhando ali também, porque eu tô olhando no espelho, tá, gente? Precisava resolver as coisas, precisava ir atrás de carro, atrás de trabalho, que a gente nem sabia ainda como fazia. A gente tinha pouca informação e pouca disponibilidade de tempo dos nossos primos para poder nos auxiliar nesse processo, poder nos ajudar a ir atrás dessas coisas. Veio a nossa primeira prioridade. O que a gente precisa fazer? Comprar um carro pra gente conseguir se virar sozinho, né? Enquanto a gente buscava o carro e tal, a gente já conseguiu emprego, né? Meu esposo conseguiu emprego na lavação de carro. Fazia limpeza de carro, né? Lavava os carros. Conseguiu um emprego lá. Como a gente ainda não tinha carro, gente, ele andou por 2 horas a pé. Ele ia andando trabalhar e voltava do trabalho andando. Fez bolha embaixo do pé dele, gente. Bolha assim, saia sangue. Coisa mais feia, assim. Mas a gente precisava, né? A
A gente queria trabalhar, tava em busca de trabalhar, então precisava fazer aquilo escuro, porque por onde ele andava, a prima morava assim num bairro nobre, sabe? Ele ia assim num beco, não era um beco, passava assim uma ruazinha por dentro dos parques, assim, que cortava caminho para chegar na casa da prima. Era uma escuridão total, ele não enxergava nada, ele ia com a lanterninha do celular. Primeiras coisas que a gente resolveu também, quando a gente chegou aqui, foi comprar um celular, né, um aparelho de celular para ele, outra linha de telefone para nós, né, tanto para mim quanto para ele. Foi um gasto também. É um gasto que você chega, você já tem que investir nisso, porque sem celular, sem internet, você não tem como ficar, né? Aí a gente foi abrir conta em banco também, abriu a conta no banco, também teve um gasto com relação a isso, porque a gente precisou depositar na conta do meu esposo só, né? $200. A gente poder ter um cartão de crédito que futuramente a gente poderia movimentar esse cartão de crédito, né? Mas a gente conseguiu resolver algumas coisas ali com a prima, né? A intenção deles era nos ajudar muito mais, eu creio, assim, sabe? Que eles queriam nos ajudar bastante. Porém, eles estavam meio que de mãos atadas, eles não tinham tempo disponível para nós. E com relação à casa, que ela pretendia ficar mais tempo nos ajudando, o dono da casa era americano. E aqui nos Estados Unidos existe uma lei que você não pode dormir com seus filhos. Então, no mesmo cômodo do quarto dos pais, os filhos não podem dormir. E no caso, por exemplo, se eu tivesse 2 filhos, um menino e uma menina, eu não poderia ter uma casa com 2 quartos, por exemplo. Teria que ser 3. Um para o casal, um para o menino e um para a menina. Isso é lei nos Estados Unidos, tá, gente? Claro que existem milhões de pessoas que moram, um monte de gente no mesmo quarto e não tem problema nenhum. Mas é lei e o dono da casa era americano. Então ele pediu que a gente saísse da casa com 20 dias que a gente tinha chego, gente. 20 dias, recém-chegado na América, sem muita informação, sem saber como fazer as coisas, praticamente estava se situando ainda. Oh my God, olha o que eu fiz. Ele pediu pra gente sair da casa. Nesse tempo aí que ele pediu pra gente sair da casa, o meu esposo estava trabalhando na lavação de carro que eu falei pra vocês, né? E eu recebi uma proposta de trabalho. Só que essa proposta de trabalho seria pro casal. Teria que ser nós dois. A gente colocou na balança e viu que ficaria melhor, né? A gente trabalhar junto, até porque a gente só tinha um carro. A gente conseguiu fazer a compra do carro, tá, gente? Compramos o carro, só que o processo demora um pouquinho, tá? Você tem que fazer emplacamento, transferência e tudo mais, e é um processo mais burocrático e mais demorado. Demorou uma semana pra gente conseguir, do dia que a gente pagou o carro, pra gente conseguir andar com o carro, ainda demorou uma semana. E a gente conseguiu o carro, conseguiu trocar de emprego, fomos embora da casa da prima, conseguimos um apartamento. Esse apartamento a gente conseguiu com uma indicação da babá que ficava com os meus filhos. Eu consegui emprego, procurei uma babá, coloquei os 2 meninos, né, na babá, porque eu tenho 2 filhos. Coloquei eles na babá. E aí a gente chegou e falou pra babá. Aí a gente comentou com o chefe do condomínio, porque a gente precisava mudar em uma semana. A prima falou assim, olha, sexta-feira eu preciso que vocês saiam da casa, né? Porque o dono da casa pediu pra vocês saírem. Então a gente tinha o prazo de uma semana pra sair da casa e a gente tinha só o valor de $1.500. A gente foi conversar com a babá, olha, a gente tem uma semana pra sair da casa da prima. Você sabe de algum lugar pra alugar e tudo mais? Aí ela falou, ah, tem esse rapaz aqui que já me alugou casa uma vez. Ele pode alugar pra vocês. Dá uma conversada com ele. Aí a gente ligou, né? Ah, o senhor tem alguma coisa pra alugar? Era um senhorzinho de idade já. Ele falou, tenho. Tenho um apartamento de 1 quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Aí a gente falou assim, ah, mas a gente tem 2 filhos. Ele falou, não, tudo bem, tranquilo. Ele não era americano, né? Ele era português de Portugal.
alugou pra gente, só que aí a gente tinha que pagar $1.500 do aluguel e mais $1.500 que é o calção do Brasil, que aqui chama depósito, né? Você paga o depósito e o valor do aluguel. E a gente não tinha o valor do depósito, a gente tinha só o valor do aluguel. Chegamos, conversamos com o nosso chefe do condomínio, falamos, ó, a situação é a seguinte, a gente precisa mudar até tal dia, a gente não tem o valor para mudar e a gente tem que sair da casa porque o dono é americano, explicou a situação para ele e tudo mais, aí ele falou, não, então vocês podem falar com esse senhor aí que vai alugar para vocês, que eu pago $1.500 e vocês pagam $1.500, depois a gente vê como isso fica, tranquilo. A gente conseguiu entrar no apartamento. Não tinha nada no apartamento, gente. Era um colchão de casal. Aí, esse dono do condomínio lá, esse nosso chefe, ele deu pra gente uma espuminha, que era bem fininha assim, sabe, gente? Bem fininha. Aí, eu colocava as crianças dormir no colchão, que esse colchão quem cedeu pra gente, quem doou pra gente foi a prima. Ela doou o colchão e o chefe doou essa espuminha. E aí eu e o Jonathan dormia na espuma, que era menos confortável, né? E as crianças dormiam no colchão, pra deixar eles mais confortáveis. Graças a Deus, né, nesse apartamento lá em Massachusetts já vinha a parte da cozinha, né? Que é fogão, geladeira. Graças a Deus já vinha, não precisava comprar, né? Mas na sala a gente não tinha nada. Não tinha nada, mas a gente tava super contente que a gente tinha conseguido alugar alguma coisa já. Já tinha o nosso lugarzinho pra ficar, já tinha o nosso carro e já tinha um emprego. Agora era só lutar, batalhar pra ganhar o dinheirinho que todo mundo ganha aqui na América, né, gente? Ai, como se fosse tão fácil assim, né? Deu umas 2 semanas que a gente tava no apartamento, o nosso carro estragou. Estragou, não tinha como a gente trabalhar, porque o condomínio que a gente trabalhava ficava no estado vizinho, mas era 40 minutinhos da onde a gente tava, sabe? Da onde a gente morava. E aí estragou o carro, a gente não conseguiu trabalhar. Ligou pro chefe e falou, olha, a gente não consegue trabalhar hoje porque o carro estragou. Ou, né, será que tem como vocês virem buscar e tal? Aí ele falou, não, tranquilo, a gente coloca alguém aqui no seu lugar e aí tá tudo certo, não se preocupem. Foi os 2 dias o carro no conserto. A gente voltou pra trabalhar, chegou lá, tinha 2 pessoas trabalhando no nosso lugar. A gente ligou pra ele falou, não, já repus as pessoas que estavam no lugar de vocês. E agora não tem mais trabalho pra vocês não, vocês estão dispensados. Aí a gente ficou desesperado, né? Alugamos o apartamento, né, confiando que ia ter um trabalho ali e não tinha. A gente procurava nos grupos de WhatsApp, grupo de Facebook, começando inverno, uma correria danada e a gente dele procurar emprego. Procurar e nada. Meu esposo falou assim, eu vi um negócio no Facebook, vamos fazer entrega de comida, vamos fazer delivery. Falei, beleza, vamos fazer delivery. A conta funcionava assim, tinha que trabalhar 12 horas e parar por 6 horas. Falei, enquanto a gente não arruma nada, a gente faz isso. Ficamos aí no delivery, eu e ele, por 1 semana e meia, 2 semanas. Consegui uma vaga para trabalhar com limpeza pós-construção. São casas que estão sendo construídas ainda. Aí quando vai alguém olhar a casa, ainda tá no processo de venda, sabe? Aí vai alguém olhar a casa, a gente vai, faz uma limpeza pro cliente ir olhar a casa. Depois, na data da entrega, você limpa novamente. Enfim, limpeza pós-construção. Fui trabalhar com isso e o meu esposo continuou ali no delivery. O problema da limpeza pós-construção é que eu não tinha trabalho todo dia que nem no condomínio. No condomínio era de segunda a sexta-feira. E sábado a gente trabalhava meio período. No condomínio tinha trabalho todos os dias. A limpeza pós-construção não. Hoje tinha casa para limpar lá, para entregar e tudo mais. Amanhã e depois não tinha. Então tinha semanas que eu trabalhava 2, 3 dias na semana. E isso desfalcava a gente, porque aqui se você trabalha você recebe, se você não trabalha você não recebe. Tava complicado desse jeito.
o meu esposo conseguiu um contato de um rapaz que estava precisando de alguém para trabalhar no piso. Trabalhar colocando tile, que eles chamam aqui, que é piso de madeira, gente. Foi o meu esposo trabalhar com o piso. Aí ele falou, e você fica no delivery, você sai do pós-construção. Na verdade, eu tava fazendo o quê? Eu tava fazendo os dois. Eu tava trabalhando no pós-construção e os dias que eu não ia no pós-construção, eu trabalhava com delivery. E aí, como meu esposo foi trabalhar no piso, a gente viu que tinha dias que eu tirava mais no delivery do que na pós-construção. Então, eu vou ficar só no delivery. Tem mais ou menos umas 3 semanas do meu esposo no piso. O chefe dele falou assim, olha, a gente acabou essa obra aqui, acabou esse trabalho que a gente tinha pra fazer e eu não tenho mais nenhum trabalho fechado. Se eu fechar trabalho, eu te chamo, se eu não fechar trabalho, felizmente não tem, né? Ficamos de novo sem emprego. E nisso a gente tava pagando aluguel. A gente conseguiu pagar aluguel ali no pós-construção, a gente pagou, né, que a gente veio devendo pro Brasil, tá, gente? A família, né, ajudou, apoiou o nosso sonho, emprestou um valor pra gente vir pra cá. Emprestou o valor de $6.000, 30 mil reais. A gente pagou a primeira parcela do Brasil, porque a gente achou que a gente ia chegar aqui. A gente veio bem iludido, sabe, gente? A gente achou que a gente ia chegar aqui ganhando rios de dinheiro. E aí a gente prometeu lá no Brasil que a gente ia pagar, então... Primeiro mês a gente já mandou dinheiro pro Brasil, a gente pagou o aluguel certinho, né? E deu entrada no carro, pagou emplacamento, não sei o que. Então, primeiro mês foi muito tranquilo. Aí foi dando esses percalços, assim, né? Foi trocando de emprego, foi dando problema, o carro estragou. E aí já começou aí, né, gente? Começou a patinar aí já. Voltamos pro delivery, os dois. Tava muito bom, gente, essa fase do delivery. Porque eu trabalhava 12 horas, a gente parava 6 horas e o outro trabalhava 12 horas. Então a gente não precisa deixar criança na babá. Que até então, todo o tempo que a gente trabalhou com alguém, ou eu na pós-construção, ou o Jonathan no piso, ou a gente lá no condomínio, todo esse processo a gente deixava as crianças na babá. E a babá aqui é muito caro, é $35 por dia, por criança. No meu caso, como eu tenho 2, que são irmãos, ela fazia um pacote e deixava por $60 por dia. Quando a gente foi trabalhar os dois no delivery, compensava até por esse motivo, que a gente não precisava pagar babá. Delivery tá dando certo. Opa! Agora vai, vamos sobreviver no delivery. O que acontece? Estragou o carro. 5 dias com o carro parado. $2.000 pra arrumar o carro. Todo o dinheiro que a gente tinha daí, porque sem o carro a gente não conseguia fazer dinheiro de jeito nenhum. Nem de um jeito e nem de outro. Perrengue foi o que a gente passou em Massachusetts. Arrumou o carro. Como que a gente vai pagar? A gente pegou todo o dinheiro que a gente tinha, deu pro mecânico, falou assim, olha, eu preciso do carro. Eu tenho esse aqui hoje e aí eu preciso que você me parcele o resto. Aí o mecânico, super gente fina, super gente boa, falou, não, vou parcelar o resto pra você. Parcelou o valor do carro, o valor do conserto do carro. E a gente voltou pro delivery. Como não tava mais, a gente não tinha mais dinheiro, né? A gente tava recorrendo ao delivery, tava dando pra comprar comida e gasolina pra poder trabalhar. Era o que eu tava dando pra fazer. Trabalhando ali, nós dois no delivery, conseguimos juntar o dinheirinho do aluguel. Chegou o dia de pagar o aluguel, eu fui. Tirei o dinheiro no caixa eletrônico, porque o rapaz que alugou a casa pra gente, ele era um senhorzinho. Então, ele não tinha, assim, essa acessibilidade de conta no celular, né? Ele passava lá no apartamento, batia na porta e recebia meu aluguel. Era assim que ele recebia o aluguel, né? Tirei o dinheiro e tava trabalhando de delivery. Era 6 horas da manhã, mais ou menos. Eu fui assaltada
Levaram todo o meu dinheiro do aluguel, meus documentos, celular que tava dentro do carro. Levaram tudo, gente. Tudo que eu tinha dentro do carro, eles levaram. Até comida que eu ia entregar ainda no delivery, eles levaram. E aí, gente, o meu psicológico já ficou totalmente abalado. Eu, assim, eu já tava mal já. Terminei de me arrumar, sentei aqui na sala aqui pra terminar de conversar com vocês. Aí o dono da casa veio pra receber o aluguel, eu tinha sido roubada, eu expliquei pra ele não entendeu o meu lado, ele não quis aceitar, assim, que eu tinha sido roubada, sabe? Ele só queria saber do aluguel dele, não importava o que eu tava passando, ele queria o aluguel. Ele começou a ameaçar a gente, falar que ele ia expulsar a gente de lá, que ele ia tirar as coisas de dentro da casa, que ele ia trocar a fechadura. E tudo isso ele fazia assim na frente do meu filho, sabe? E o meu filho ficou desesperado, ele chorava, 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 porque ele falava que ele não queria morar na rua e que ele não queria voltar para o Brasil. Quando eu fui roubada, o aplicativo que a gente trabalhava de entrega de comida, ele bloqueou o aplicativo. E eu fiquei sem nenhum tostão, né? E aí a gente não conseguia mais trabalhar com o delivery, sem dinheiro, sem trabalho, sem ter onde morar, porque aí o cara da casa ficava falando que ele ia expulsar a gente de lá, fazendo essa pressão assim na gente, né? No meio de todos esses perrengues ali, falta de dinheiro e não ter como ir no mercado e comprar as coisas, por um tempo a gente pegou também cesta básica das igrejas. A gente ia, pegava a cesta básica e a gente fez também doação de plasma, gente. Sabe o que é isso? Tu vai lá, tira o teu sangue do braço, eles retiram o plasma do sangue e retornam o teu sangue novamente para o teu corpo. E eles te pagam por isso aqui nos Estados Unidos. E a gente ia e fazia doação de plasma para poder ir no mercado comprar comida, gente. O procedimento é terrível. Te deixa indisposto, com ânsia de vômito. Tem casos de pessoas que até desmaiam lá na hora de fazer. A dor no braço é terrível. Nossa, eu sentia muita dor no meu braço. Muita dor para fazer isso. E a gente fez até doação de plasma para conseguir sobreviver. A gente começou a entrar em desespero e não tinha emprego, neve lá fora. Aí o dono da casa veio, cortou o abastecimento de gás. A gente ficou 5 dias sem água quente, então não tinha como tomar banho. 5 dias eu e as crianças e o meu marido sem tomar banho. Aí, graças ao bom Deus, a gente conseguiu um trabalho pro meu esposo para raspar a neve, porque aqui em Massachusetts tem muito esse trabalho, né? No período de neve, os homens principalmente, né, vão raspar a neve, porque paga-se bem também, né? Aí foi o meu esposo raspar a neve para conseguir um dinheiro, para pelo menos a gente dar ali pro dono da casa, para parar de passar por aquilo, né? E aí a gente procurar outro emprego para conseguir se reerguer. Nosso pensamento era sempre que tudo ia dar certo, né? Meu esposo foi raspar neve, começou a trabalhar 1 hora da manhã. O senhorzinho que foi junto com ele, né, para trabalhar, passou lá em casa, pegou ele, 1 hora da manhã. Era 9 horas da manhã, ele me ligou: amor, eu tô todo molhado, eu tô com muito frio, eu não tô aguentando mais, minha mão tá congelada, porque a gente não tinha estrutura nenhuma para ele trabalhar na neve. A gente queria o dinheiro, ele queria trabalhar, mas não tinha uma roupa apropriada, não tinha uma luva apropriada. Gente do céu, 9 horas da manhã ele me liga, fala que tá todo molhado, que ele não tá aguentando mais, mas que ele tem que aguentar, porque ou é isso, ou o cara da casa ia jogar a gente pra fora da casa na neve, imagine. Meu, que loucura, que loucura. Esse dia, assim, já tava desesperada. Meu esposo me ligou 9 horas da manhã. Ele ainda trabalhou até 7 horas da noite, gente. 7 horas da noite nessas condições. Quando chegou 7 horas da noite, ele ainda ia ter que ficar muito mais tempo lá. Mas aí ele desmaiou. Ele desmaiou e o senhorzinho que tinha levado ele para trabalhar viu ele desmaiando. Quando ele viu que ele desmaiou, ele pegou o Jonathan e levou para casa. Quando ele chegou lá em casa, ele falou assim: olha, Stephanie, eu já trabalhei muitos anos na neve e tal, eu sei como é.
E o Jonathan, ele tá com hipotermia, você tem que dar um banho quente nele, dar um chá, uma sopa, alguma coisa para aquecer o corpo dele. E se ele não melhorar, se ele não melhorar do estado que ele tá aqui, você tem que levar ele no médico. Aí eu falei assim, ele chegou, né? Quando ele chegou, ele se apresentou, ele falou, olha, meu nome é Paulo, né? Eu tô com o Jonathan no carro, ele desmaiou, assim, assado. Você tem que fazer isso, tem que dar banho nele, tem que dar um banho quente, tem que dar sopa, ou um chá bem quente, aquecer o corpo dele. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, seu Paulo, infelizmente eu não posso dar um banho quente nele, porque faz 5 dias que a gente tá sem água quente. Aí eu expliquei a situação pra ele, ele falou assim, então coloca uma roupa nas crianças, veste uma roupa, que eu vou levar vocês pra minha casa. Aí você dá um banho quente nele lá, ele melhora, ou a gente leva ele no hospital, né? A gente precisou de 3 pessoas para conseguir tirar ele do carro, porque ele não conseguia ficar em pé, as costas dele, assim, o corpo dele travou. Ele perdeu o movimento da mão, ele não conseguia abrir e fechar a mão dele tava toda preta, assim, surreal, sabe, gente? Surreal o que a gente passou. E aí ali o seu Paulo, né, levou a gente pra casa dele. Lá ele morava com mais 6 pessoas, então era 7 pessoas ao total na casa. Ele viu a nossa situação. Enquanto eu dava banho no Jonathan, eu fiquei mais ou menos 1 hora com o Jonathan embaixo do chuveiro quente. Bem quente, tá, gente? Pra conseguir restabelecer, pra ele conseguir ficar em pé. Ele teve que tomar banho sentado, porque ele não conseguia ficar em pé. Aí a gente conseguiu aquecer o corpo dele com a graça de Deus, né? Meu Deus. Assim, só pedia que Deus guardasse a vida, sabe? E as mãos também, porque eu achei que ali ele ia perder a mão, sabe? E é muito possível, tá, gente? Tem muita gente que morre fazendo isso, fazendo raspagem de neve. O Paulo fez uma reunião lá com a família dele e eles decidiram nos ajudar, nos abrigar. Eles falaram, ó, vocês ficam aqui em casa, junta o dinheiro, né, de outro aluguel, aluga um quarto, que é mais fácil, que é só um quarto, então vocês conseguem, né, vão conseguir pagar mais fácil. E aí depois vocês vão se estabilizando. E esse período que a gente passou na casa do seu Paulo foi maravilhoso, gente. Foi muito bom, porque, assim, era difícil porque a gente não tinha dinheiro para nada, a gente não tinha emprego, tava muito complicado, mas foi muito bom porque todos os dias de manhã a gente acordava e ele tava na cozinha lendo a Bíblia. Todas as vezes que a gente se reunia, que a gente almoçava, jantava junto ali naquela mesa, ele falava sobre a palavra de Deus, ele falava sobre Deus, quanto Deus é maravilhoso, misericordioso, né? Tudo que ele fez por nós. E era tudo que eu queria, sabe? Eu queria muito aprender sobre a palavra de Deus, eu queria muito saber sobre a palavra de Deus, estar em conexão, estar em sintonia com Deus, sabe? Era o que eu queria pra mim. E naquele momento ali, eu acho que se não fosse o seu Paulo e se não fosse a palavra de Deus, talvez eu não teria suportado tudo que a gente passou, sabe? Meu esposo conseguiu um trabalho de entregador de pizza. Falamos, ai, graças a Deus, agora só falta eu conseguir alguma coisa pra mim, né? A gente estava tentando até que eu trabalhasse num hotel, que era o mesmo que a esposa do seu Paulo trabalhava, mas não tinha vaga ainda, tava para sair 2 pessoas, então a gente estava ali naquela expectativa que eu ia conseguir no hotel e o Jonathan tinha conseguido na pizzaria. Deu 2 semanas que a gente estava na casa do seu Paulo, o Nicolas pegou Covid. O Nicolas estava ruinzinho e tal. Eu falei, vou levar no médico. Cheguei lá no médico, eles fizeram o teste de Covid, deu positivo. Cheguei na casa do seu Paulo, fui conversar com a Aline, que era a filha dele. Falei, olha, Aline, o Nicolas deu positivo para Covid. Eles ficaram em choque. Em choque porque o seu Paulo teve Covid no Brasil e ele ficou 1 mês internado na UTI. Então, ele não podia pegar Covid novamente, ele não queria passar por esse processo de novo, sabe? Aí ele falou, vocês vão ter que sair daqui. E aí a gente falou, né? Mas o Jonathan começou agora na pizzaria, a gente não tem dinheiro, não tem como a gente sair daqui. Aí ele falou, eu pago um quarto pra vocês, eu já consegui com um amigo meu, e vocês vão morar nesse quarto. Porque eu não posso,
eu realmente não posso correr o risco de pegar Covid novamente. Eu tenho muito medo, eu quase morri mesmo, eu fiquei 1 mês na UTI. Ele teve que ficar internado de bruço, sabe? Então, ele ficou, assim, num estado muito mal. E ele não podia passar por isso novamente, né? E nem nós queríamos que ele passasse por isso, né? Se a gente tivesse uma opção, que foi a opção que ele deu, de alugar o quarto pra gente, a gente falou na hora, né? Não, a gente aceita. A gente saiu no mesmo dia. Nicolas atestou Covid de manhã cedo e era de tarde, a gente já tava mudando pro quarto. Ele pagou o aluguel do primeiro mês, né, no quarto. O Jonathan foi trabalhar na pizzaria. Entramos no quarto, 2 dias depois eu consegui um emprego no restaurante. Então, de manhã cedo eu ia trabalhar no restaurante e à noite o Jonathan ia trabalhar na pizzaria. Vou fazer um cafezinho, gente. Vamos tomar um cafezinho comigo? O Jonathan trabalhando na pizzaria, eu entrei trabalhar no restaurante e a gente tava naquele quarto, todo mundo. Eu, o Nicolas, o Ravi, tudo num quarto só. Cozinha compartilhada, banheiro compartilhado. E é bem difícil morar nessa situação, mas muita gente consegue, então a gente também ia conseguir. Como eu mencionei pra vocês lá no início, a gente deu a entrada no carro e o dono do carro parcelou o restante, $2.000 ele parcelou. No primeiro mês lá que a gente conseguiu pagar a conta do Brasil, a gente conseguiu pagar a primeira parcela do carro. Daí em diante, a gente não pagou mais nenhuma parcela do carro. Então ainda tava faltando para pagar do carro $1.500. Jonathan tava trabalhando na pizzaria, o dono do carro chegou e levou o carro embora. Simplesmente levou o carro embora. Eu liguei desesperada pro seu Paulo e falei, seu Paulo, aconteceu isso e aquilo. A gente realmente, né, tava devendo o carro. Ele veio, tomou o carro do Jonathan lá no trabalho e levou o carro embora. E agora a gente não tem como trabalhar, nem o Jonathan e nem eu. O Jonathan não tem nem como voltar embora. Aí o seu Paulo falou assim, não, você vem aqui em casa, pega o meu carro aqui, porque eles moravam em 7 pessoas, né, gente? Então eles tinham bastante carro na garagem. Pega o carro aqui e vai buscar o Jonathan. E aí vocês resolvem o que tem pra resolver do carro, ver uma forma, né, de recuperar o carro novamente. Porque o dono do carro falou assim, vocês podem recuperar o carro, é só vocês me pagarem o que vocês me devem. Só que a gente não tinha de onde tirar, né, gente? Não tinha nem pra tirar pra pagar o aluguel, imagina qualquer outra coisa. E aí o dono do carro falou isso, o seu Paulo emprestou o carro pra mim buscar o Jonathan, eu fui buscar o Jonathan. Cheguei em casa e aí a gente começou a falar com a família no Brasil, né? Eu preciso de dinheiro emprestado porque eu preciso recuperar o carro, porque aconteceu isso e aquilo, e eu preciso do carro de volta. A gente já tinha dado muito dinheiro nesse carro, o carro quebrou 2 vezes, a gente teve que consertar o carro, então eu preciso do carro de volta. Aí o pessoal do Brasil, ninguém tem R$10.000 na conta assim, de bobeira, né? Eles emprestaram parte do dinheiro pra gente, a gente foi, pagou o carro, parte, né? Pagamos uma parte e aí a gente falou, né? Reparcela o resto, porque infelizmente a gente não tem o que fazer. E você não pode ficar com o carro porque, né, a gente já tinha pago muito do carro. Recuperamos o carro. Aí o Jonathan foi trabalhar na pizzaria. Chegou lá, o cara, né? Porque aqui tem muito disso, sabe? Das pessoas julgarem sem saber o que tá acontecendo, sabe? O cara da pizzaria, porque o Jonathan saiu no meio do expediente e falou pra ele que o dono do carro tinha levado o carro. Ele falou, não, porque você é caloteiro, você é mau caráter. E aí não quis mais ele trabalhando lá na pizzaria. Aí de novo, gente, sem trabalho. Aí a gente falou assim, não, não dá.
chega de tentar. Chega de tentar, porque no Brasil a gente nunca passou por isso, sabe? Nenhuma dessas situações. A gente nunca teve ninguém batendo na nossa porta pedindo aluguel. A gente sempre trabalhou certinho, bonitinho em todas as empresas que a gente trabalhou, sabe? A gente falou, não dá mais. Chega de tentar fazer esse sonho se tornar um sonho realidade, entendeu? O sonho se tornou um pesadelo, infelizmente, não tem o que fazer. Eu fui trabalhar no restaurante, tava lá trabalhando no restaurante e o Jonathan estava no meio da rua implorando para Deus, Deus me ajuda, o que que eu faço? Né, eu vou vender esse carro e eu vou voltar para o Brasil. E aí o Jonathan implorando para Deus, ele recebeu uma mensagem de um amigo dele de infância que mora aqui na Flórida. E o amigo dele falou assim: "E aí, cara, como é que tá aí em Massachusetts?" Ele falou: "Tá terrível. Terrível, eu já passei por isso. E ele foi pontuando tudo que a gente passou, assim como eu tô falando com vocês. Só que na época tava mais fresco na memória, tá, gente? Porque agora eu já tô bem. E aí já estamos melhor, né? Não estamos bem, estamos melhor. Mas ele pontuou tudo que a gente tinha passado, tudo que a gente estava passando, o que a gente buscava, sabe? O Jonathan falou, olha, a gente tá mais apegado em Deus do que tudo na vida. A gente tá buscando, a gente lê a Bíblia todos os dias, a gente ora todos os dias e parece que tá pior. Quanto mais próximo a gente tá de Deus, a situação tá ficando cada vez pior. Cada vez a gente passava mais provação. Gente, eu pontuei tudo isso pra vocês, mas faltou muita coisa. A gente levou multa. A gente furou o pneu do carro mais de 3 vezes. Gente, no Brasil, eu nunca furei um pneu. Em Boston, eu saía para trabalhar, ia para Boston. 30 minutos da minha casa. Tava lá em Boston, de madrugada, 2 horas da manhã, 4 horas da manhã, trabalhando, estourava o pneu. Aí vamos lá. Eu sou uma pessoa muito forte, sabe? Me considero ser uma mulher diferenciada. Eu sei trocar pneu, eu sei arrumar chuveiro, eu sei fazer muita coisa. E eu falava assim, não, eu vou trocar o pneu. Fui para trocar o pneu, primeira vez que furou. Peguei a chave de roda do carro, não era a chave de roda da minha roda. E assim, eu vejo que a gente passou muita provação, muita coisa. Mas Deus, sabe, colocou tantas pessoas boas no nosso caminho. Foi cada detalhe, cada provação que a gente passava, a gente teve um agir de Deus. Isso é assim, eu posso falar com certeza absoluta para vocês, que Deus sempre esteve conosco, sabe? Sempre esteve do nosso lado. E nessa mensagem do amigo do Jonathan, não foi diferente. Ele mandou uma mensagem, ele falou, olha, me liga de vídeo, que eu quero conhecer a sua família. E aí eu vou convidar vocês nessa ligação de vídeo para vocês virem para cá, para vocês tentarem aqui na Flórida. E se não der certo, aí você resolve ir pro Brasil. Mas eu quero que vocês tentem aqui, porque Deus tocou no meu coração, que eu quero, né, ajudar vocês. E aí a gente veio pra Flórida. E foi a melhor decisão que a gente tomou. A gente veio de carro. Uma viagem que era para durar 24 horas, durou mais ou menos uns 3 dias. Furou o pneu também nessa viagem. Mas assim, até a gente chegar aqui na Flórida, foi muita coisa que aconteceu, sabe? Mas nessa viagem que a gente fez, estourou o pneu, mas mesmo assim eu tava com o coração leve, sabe? Parecia que eu tinha saído daquele tormento e que eu tava começando uma nova vida. Tanto é que quando as pessoas me perguntam quanto tempo você tá nos Estados Unidos, fala assim, olha, pra contar mesmo, eu contaria só o tempo que eu tô na Flórida. Só de fevereiro, março, abril, maio, junho. 4 meses. Eu tenho 4 meses de América. Porque o tempo que eu fiquei em Massachusetts, eu não conto. É como se esse tempo não tivesse existido pra mim financeiramente, sabe? Eu não sei aí se você aí do outro lado acredita em sorte ou em Deus. Eu acredito muito em Deus, tenho muita fé no poderoso Pai, misericordioso, que nos ama, que nos cuida em todos os detalhes, mas que permite
permite a gente passar por algumas coisas pra gente enxergar que Ele tá ali, buscar Ele. A nossa família é outra família hoje. Todo mundo mudou. Eu mudei, meu esposo mudou, meus filhos mudaram. Porque a gente viu quão amado a gente é por Deus, sabe? A gente passou tudo isso, mas foi só pra gente entender, só pra gente buscar a Deus e encontrar Ele, porque a gente sempre acreditou em Deus. Eu, meu esposo, a gente sempre acreditou em Deus, mas a gente nunca tinha tido uma experiência, sabe? Aquele momento, aquele contato, sentir mesmo a presença de Deus, sentir que Deus te ama, que Ele quer você junto dele. E eu creio muito que tudo que a gente passou foi só pra gente estar mais próximo dele, pra gente buscar mais a ele, confiar mais nele. Porque eu sempre achei que eu pudesse fazer tudo sozinha. Eu e o meu esposo. Não, a gente consegue, a gente vai, a gente consegue. E não. Quem é o Todo-Poderoso é Deus. Tudo só acontece na sua vida se Deus permitir. Todos os momentos teve um agir de Deus, sabe? A gente conseguiu fazer isso, os nossos filhos, graças a Deus, eles nunca passaram fome. Eles passaram ali o processo de ver, né, o dono da casa indo, ter que mudar de casa várias vezes, estar na casa de pessoas que eles não conheciam. Quando a gente alugou o quarto também era dividido, né, era como se fosse uma república. Então eram várias pessoas da mesma casa, né? E a gente ficava dentro do quarto, mas a gente usava a cozinha, por exemplo. Quando eu ia cozinhar, eles viam a movimentação de outras pessoas. Como assim? Eu não tenho uma casa? Eu acredito que isso, né, ficou assim no coraçãozinho deles, na memória deles. Mas é importante também pra gente dar valor às coisas que a gente tem, né? Mesmo naquele momento tendo só um quarto, a gente dava valor àquele quarto. Graças a Deus, estamos bem. Viemos para a Flórida, tá tudo maravilhoso. Eu tenho um trabalho que eu gosto, eu trabalho de house cleaning aqui na Flórida. Eu já tive 2 empregos aqui, mas eu troquei de emprego porque era uma oportunidade melhor, né, para mim naquele momento. E naquele momento não, ainda está sendo, né, uma grande oportunidade. Eu tô muito feliz com o meu emprego, meu esposo também tá muito contente trabalhando, ele trabalha em um restaurante americano. Então é isso, gente. Foi muito perrengue em Massachusetts, mas graças a Deus passou. E eu tenho uma palavra aqui pra vocês hoje, que se você tá passando por um momento difícil, por uma dificuldade, saiba que Deus está contigo, que Deus te ama e que vai dar certo, vai dar tudo certo. Entrega a sua vida nas mãos de Deus, que Ele tem os melhores planos. A gente não sabe o que faz, a gente não sabe o que escolhe, mas Deus sabe de todas as coisas. E Ele já escreveu a sua história, Ele já escreveu a minha história. E eu tenho muita fé que Deus quer o melhor para nós, para todos nós, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram de saber um pouco dos perrengues que eu passei em Massachusetts, deixe seu like, se inscreve no canal. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e até o próximo vídeo!